Bom, autarquias. Como primeiro conjunto aqui de categoria, são pessoas jurídicas de direito público, exercem atividades típicas de Estado. E, por serem uma entidade de administração direta, são regidas pelo princípio da especialidade. Aí, vamos lá. Aí você matou o conceito. Aí agora eu preciso que você abra o seu material no tópico 16, autarquias. No tópico 16 tem essas informações iniciais que eu coloquei. E depois tem assim, conceito JSCF, Carvalho Filho, conceito DP de Pietro e conceito Decreto-Lei 200. Vamos ler cada conceito e ver o que a gente vai puxar daqui. Carvalho Filho, pessoas de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas de Estado. Então, o Carvalho usa esse conceito de atividades típicas. Mas o que eu vou acrescentar aqui? Despidas de caráter econômico. Beleza? Aí vou acrescentando. Despidas de caráter econômico. Conceito de Pietro. Pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de alta administração, para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo no limite da lei. Então, a de Pietro fala em serviço público descentralizado. Pode vir também essa expressão na prova. Vamos para o Decreto-Lei 200? DL 200 fala: serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Qual é a expressão que é novidade aqui? Serviço autônomo. Gente, a prova não mistura esses conceitos. Ela usa um deles. Por isso estou te colocando aqui. Aí vamos lá. Não coloquei todos os conceitos para vocês aqui? Os dois mais importantes, Pedro Carvalho Filho e o conceito legal. Logo abaixo aí tem uma questão da Polícia Federal, não tem? Vamos fazer a questão? Vamos lá. Questão do ano passado agora. A administração direta é constituída por órgãos, certo? Sim. Ao passo que a indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Certo? Certo. Personalidade jurídica própria. Indireta, personalidade jurídica. Certo. Como as autarquias, que são destinadas a executar serviços públicos de natureza social. Dá vontade de chamar de fundação pública, né? Aí, olha só a loucura, Nailson, que aconteceu nessa questão. Olha em cima, eu botei assim, o que seriam atividades típicas, não está aí? Aí, é Carvalho Filho. Em nosso entender, porém, o legislador teve o escopo de atribuir às autarquias a execução de serviços públicos de natureza social e atividade administrativa. Irmão, é de fuder o cara. O CESP, ao invés de vir no conceito, ele foi na explicação do conceito, copiou e botou na prova. Um monte de gente marcou fundação nessa questão. Você está entendendo o nível que a gente tem que chegar nas provas agora? Você fala, deixa que eu faça esse trabalho para você. E decora o que eu colocar aqui no quadro. Então, vamos lá. Um OBS super importante aqui. A gente vai pegar aqui em atividade típica, Carvalho Filho chama isso de
serviços públicos de natureza social e atividades administrativas. Pronto, agora já sabe. Outro OBS que a gente já pode botar aqui. Se as autarquias estão despidas de caráter econômico, quando o Estado quer executar uma atividade de caráter econômico, ele usa que tipo de entidade? Empresa pública, sociedade mista e fundação? Fundação pode? Não. Aí bota aqui. EPSM. Se ele quiser executar uma atividade de caráter econômico, tem que usar uma estatal. Ou empresa pública ou sociedade de economia mista. Dois. Vamos falar uma classificação de autarquia agora aqui. Primeiro, a autarquia fundacional. Nada mais é do que a fundação pública de direito público. A associação pública. Vou. Tanto de coisa. É aquela que decorre de um consórcio público. Aí vamos lá. Isso aqui é quando eu tenho duas ou mais entidades políticas, União, Estado, DF, município, se unem para gestão associada de serviços públicos. Gestão associada de serviços públicos. E aqui eu quero que você anote um OBSzinho aqui, no teu rodapé. Decorre de um consórcio público, duas ou mais entidades políticas se unem para a gestão associada de serviços públicos. Anota o rodapé aí. Essa autarquia faz parte da administração indireta. Essa autarquia faz parte da administração indireta de todos os entes consorciados. Vamos agora para uma problemática aqui. Autarquia corporativa. São os
conselhos profissionais. Aí vamos lá. Eu primeiro queria jogar umas ideias sem a gente anotar nada. CREA, Conselho de Medicina, Contabilidade. Esquece o ET, OAB. Por enquanto vamos falar dos normais, né? Tem que ter concurso público para conselho profissional? Esquece a OAB. Tem concurso público? Tem. Ele não tem natureza de autarquia? Vamos lá. Fiscalização, normatização do mercado de trabalho, regras, é de competência da União. Quem estabelece normas para o exercício das profissões está no artigo 22. Então, isso é uma competência da União, são autarquias federais. Essas autarquias corporativas exercem fiscalização das atividades profissionais? Logo, exercem poder de polícia. E o poder de polícia é uma atividade típica de Estado. Por isso tem que ser sob regime de direito público. Qual foi o argumento? Velho pra caramba, a Lei 1717. Quando esses conselhos foram criados, a lei geral dizia que eles seriam pessoas jurídicas de direito privado. O STF declarou essa lei inconstitucional. Qual foi o argumento? Exerce a fiscalização, logo o poder de polícia, atividade típica. Se a atividade típica é regime de direito público, não pode ser pessoas de direito privado. Esquece a OAB por enquanto. Então vamos lá, esses conselhos fazem concurso público, estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas. O único recorte que o STF fez aqui, que já está em tema de repercussão geral, eu quero que você desça no seu material aí. Vamos lá. Vá lá no tópico autarquias e acha a parte corporativa. É o tema 877 da repercussão geral. Os pagamentos devidos em razão de pronunciamento judicial pelos conselhos de fiscalização não se submetem ao regime do precatório. Porque, vamos lá, a receita dessa galera aqui, ela decorre do quê? Da contribuição dos associados. Do que eles pagam. Associados não, estou usando mal a expressão aqui. Da contribuição daquela categoria. O que o contador paga de anuidade, o que o médico paga de anuidade, o que o engenheiro paga de anuidade. É isso. Então, esse cara não entra no regime precatório. O precatório é o orçamento geral do poder público. Esse cara tem um orçamento específico. Então, o STF recortou os conselhos profissionais do regime de precatório. Isso vai cair em prova. Esse tema é recente. Vai perguntar para você se conselho profissional, regra sim, sem especificar ninguém, está sujeito ou não ao regime precatório. Então, vamos anotar alguns OBS aqui. Recebe fiscalização de Tribunal de Contas, faz concurso público, e aí bota aqui, precatório? Não. Tema 877 da repercussão geral do STF. Lembrando que essa vai ser uma novidade nas aulas de constitucional esse ano. Nós vamos trabalhar todos os temas de repercussão geral, porque foram cobrados na prova do TRT2. Então, tem Tribunal de Contas, tem concurso público, mas não tem precatório. Por que não tem precatório? Porque eles têm receita própria, da anuidade paga pelaquela categoria. Ok? Tá, e o monstrinho da OAB? Volta para o material. Tem uma citação do Carvalho Filho aí. Vamos lá. É importante também assinalar que tem havido... peraí, faltou um aqui. Esses conselhos profissionais, como autarquias federais, eventuais litígios são julgados em qual justiça? Federal. Então, bota aqui. Justiça Federal. E anota o artigo 109.1. Então, ação contra o Conselho Federal, Justiça Federal. Conselho Profissional. Oi? São 812? São. É isso mesmo. É. Aqui é artigo 109.1. Não é fraco, não. O que foi, Berê? Não tem concurso? Tem sim. É que a gente normalmente não dá atenção para isso, mas tem sim. Tem sim. É. O de farmácia fez há pouco tempo. É. Aí, vamos lá. Vamos ler o monstrinho da OAB agora aí. Vamos lá.
É importante também assinalar que tem havido algumas controvérsias e dúvidas a respeito do regime jurídico da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Decidiu-se, entretanto, que tal autarquia, então, primeira coisa, eu chamo a OAB de autarquia? Chamo. Não integra a administração indireta da União. Meu Deus do céu, cara. Eu não consigo, cara, não aceito isso de jeito nenhum. Olha, autarquia, mas, pegadinha do malandro. Você não faz parte da administração indireta. Mas eu vou te explicar a razão de ser disso aqui. Decidiu-se, entretanto, que tal autarquia não integra a administração indireta da União, configurando-se como entidade independente. Assim, não está vinculada a qualquer órgão administrativo, nem se sujeita a controle ministerial. Além do mais, é entidade que não pode ser comparada às demais autarquias profissionais, porque além de ser objeto básico, representação da categoria dos advogados, tem ainda a função institucional de natureza constitucional. Por outro lado, o seu pessoal é regido pela CLT e não se submete ao 37.2, concurso público, que exige prévia aprovação do concurso público. Cara, então, olha só que ET. É uma autarquia. Então, uma pessoa de direito público, mas faz parte da administração indireta? Não. Só fiscalização do Tribunal de Contas? Não. Precisa fazer concurso público? Não. Continua. E SLT. Algumas controvérsias surgiram a propósito da natureza jurídica das contribuições para as autarquias profissionais. O STF considera que se trata de tributos sobre a forma de contribuição parafiscal da espécie contribuição de interesse da categoria profissional. Podem ser fixadas por lei ordinária, sendo legítimo que se estabeleçam valores teto para os contribuintes, atendendo ao princípio da capacidade contributiva. Aí vamos lá, volta aqui rapidinho. Se você não paga um tributo, esse tributo é inscrito no cadastro chamado dívida ativa. Todo mundo fala dívida ativa do município, do estado, da União. E a cobrança da dívida ativa é pela execução comum do CPC, é a chamada execução fiscal. Aí olha o que o STF está falando. Ele está dizendo que a OAB é uma autarquia, que a OAB arrecada tributo, que o que ela arrecada dos advogados é tributo. Mas olha o que ele vai falar agora, continua. Apesar disso, já se decidiu que o título executivo do artigo 46, parágrafo 8 da Lei 8.906, é o Estatuto da OAB, é quando você não paga a anuidade dos advogados, sujeita-se à execução comum do CPC, não sendo aplicável à execução fiscal. Decidiu-se ainda que a entidade não se submete às normas financeiras da Lei 4.320, nem a controle exercido pelo TCU. Aí agora tu vai ficar louco. Peraí, então já que a OAB não é nada, vem que a volta aqui, não aplica nada para a OAB, se eu entrar com uma ação contra a OAB, eu vou para a Justiça Comum Estadual. Não é porque eu não estou aplicando... Vamos lá, eu apliquei Tribunal de Contas? Não. Eu apliquei concurso público? Não. Precatório geralmente já não aplica. Eu apliquei alguma regra de direito público para a OAB, eu falei até que ela nem faz parte da administração indireta. Mas olha o final. Quanto ao foro processual, em que pese divergências, predomina que fixa como competente a Justiça Federal com lastro no 109.1. Então, para foro processual, ela é autarquia federal. Seja bem-vindo ao mundo da OAB. Agora, vamos lá. Olha para mim aqui. Posso explicar a real necessidade, a razão de ser desse julgado? Quero nem saber que está gravado. Todo ministro do STF, quando sai do STF, vira o quê? Advogado. Vários ministros do STF têm parentes em escritório de advocacia. É verdade mesmo. Estou falando, está gravado, estou nem aí, vai para o YouTube. É verdade mesmo. Então, já que é assim, eu não quero controle do Tribunal de Contas. Eu quero botar para trabalhar na OAB quem eu quiser. Demitir a hora que eu quiser. Não quero normas financeiras na OAB. Não quero concurso público. Mas eu sou uma autarquia. E se me processar, vai para a Justiça Federal. Seja bem-vindo ao mundo da OAB. Então, vamos lá. Bota aqui. OAB. Tribunal de Contas? Não. Concurso público? Não. Normas financeiras? Não. Tá. E o foro 109.1? CEF. Justiça Federal. Explica para o engenheiro isso aqui. O cara não vai entender nunca isso. Nem a gente. Decora. Quem disse que fiscalizar advogado é mais importante que fiscalizar contador? Que fiscalizar médico? Que fiscalizar engenheiro? Não, mais importante não é. A gente cria uma razão de ser. Só que assim, o STF não podia dar esses argumentos reais que eu falei aqui, né?
Aí qual foi o argumento? A OAB está prevista na Constituição. A minha pergunta é, e daí? Então, Tribunal de Contas, concurso público, normas financeiras. Não aplica nada para a OAB. Financeiras, da Lei 4.320. São as normas de orçamento público. Não aplica nada para a OAB. Como é que ela gasta o dinheiro dela? Como ela quiser. Do jeito que ela quiser. O problema é dela. Mas se processar, aí ela vira autarquia federal, 109.1. E para fechar esse quadro aqui, a outra eu vou botar lá. Você tem a autarquia comum. É aquela que está no regime geral. É aquela que o diretor ocupa cargo em comissão. Ainda faltam as autarquias especiais. Aí vai ser um quadro só do outro lado falando disso. Essa é uma parte da aula que mudou bastante. Gente, as autarquias têm patrimônio próprio, né? Responsabilidade própria, certo? Capacidade de gerir os seus próprios serviços, não é isso? E, inclusive, se houver uma interferência indevida da administração direta, elas podem se opor, não é isso? É, pode. O diretor carrega comissão. Experimenta se opor só. Entendeu a aberração? Todo livro de administrativo bom fala isso. O que adianta você falar que o cara tem alta administração se o diretor carrega comissão? Ou seja, se ele não fizer exatamente o que o chefe executivo quiser, o que acontece no dia seguinte? Exoneração de diário oficial. Aí, partindo desse problema, é que surgiu o conceito das autarquias especiais, ou sob regime especial, que é aqui que a gente vai encontrar as agências reguladoras, que é a moda de prova, que é o que cai o tempo inteiro. E tem divergência entre o Carvalhinho e a de Pietro aqui? Tem. E você vai ver diferente no SESP e no FCC? Vai. A gente vai ver as questões aqui agora. Vamos para cá, Robertão. Chega aí. Vamos lá. Ainda estou naquela classificação, tá? 2. Só que agora eu vou falar das autarquias especiais. Primeira característica aqui. Eu tenho um processo diferenciado para a escolha da diretoria. Ou seja, indicação do chefe do executivo com sabatina. Sabatina é sempre do Senado Federal, né? Sabatina do Senado Federal. Então já não é simplesmente nomear cargo em comissão. Senado Federal tem que aprovar. Indicação do chefe do executivo. Tá. E a retirada do dirigente? Ela é livre? Não. Ela não é livre. Como é que esse dirigente sai do cargo? Primeiro, ele tem um mandato fixo. E ele só sai de maneira antecipada por sentença judicial, PAD, processo administrativo disciplinar, por renúncia, aqui não tem avaliação periódica de desempenho, né? Ou por outras hipóteses na lei de criação.
daquela autarquia. Quase um servidor estável, né? Então ele tem um processo diferenciado para entrar, um processo diferenciado para sair, tendo inclusive um mandato fixo. Vamos lá. Essa gracinha agora aqui foi cobrada numa prova no passado. O que é teoria da captura? O que é teoria da captura? Aí a gente precisa agora parar e conversar. Lembra quando começou aquela história que a internet residencial ia passar para a mesma lógica da internet móvel de você cobrar por franquia de dados? Que aí os concurseiros ficaram em pânico, porque tem uma cota de 14 GB agora para você assistir, aí você estava lascado, né? E aí lembra que surgiu aquele assunto, ficou, vai, não vai, acabou que não ficou, né? De fato, a residencial continua com franquia livre e a internet móvel tem lá o plano de 10 GB, 20 GB, né? E por aí vai. Bom, vamos pensar aqui na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. É uma agência reguladora que fiscaliza o mercado de telecomunicações. Bom, e dentro do mercado de telecomunicações eu tenho várias empresas. Você tem a Oi, a Vivo, a Telefônica, a TIM, a Claro e por aí vai. Ok. Bom, os dirigentes da Anatel, o que você acha, gente? Qualquer pessoa pode ser dirigente da Anatel? Não. Tem que ser alguém que tenha conhecimento técnico na área. Se você pegar, cara, um cara que trabalhou durante 20 anos na diretoria da TIM, provavelmente esse cara tem conhecimento técnico no âmbito de telecomunicações. E aí, um belo dia, esse cara sai da TIM. No mês seguinte, ele é nomeado diretor da Anatel. Beleza. Aí, no outro mês, sai um outro diretor da TIM. Nomeia o quê? Diretor da Anatel. No mês seguinte, sai mais um diretor da TIM. Nomeia o quê? Diretor da Anatel. Sabe o que está acontecendo de verdade? Você está tirando os diretores da TIM para colocar na Anatel para poder normatizar o mercado em favor da TIM. Teoria da captura. Eu capturei o mercado. Ao invés da agência, porque vamos lá, a lógica da agência é fiscalizar o mercado em favor dos consumidores e criar normas justas para esse sistema. Se eu começo a colocar como dirigente da Anatel, direto, pessoas que acabaram de sair de empresas, que eram as empresas reguladas, a regulação do mercado vai ser a favor das empresas ou do consumidor? Das empresas. Entendeu o que é captura? Aí vamos lá. Para isso, existe uma norma que traz uma regrinha, que é o princípio da quarentena. O que é a quarentena? Se o cara sai de uma direção, de uma empresa do mercado, ele precisa ficar um tempo fora para só então ele poder, eventualmente, assumir uma direção da Anatel. Esse período de quarentena é de quanto tempo? Lembra? 4 meses, se for nesse caso específico, e na administração federal, em geral, você tem o prazo de 6 meses. No tema de agência reguladora, o que tem aparecido é o prazo de 4 meses, tá bom? Então, ou seja, quando eu falo em quarentena dos diretores, essa é uma norma que busca evitar, não necessariamente anular, evitar a teoria da captura, que é o quê? Aquele mercado acabar absorvendo a própria agência reguladora e acabar se normatizando em favor próprio. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Isso aqui eu quero ditar um negocinho no caderno para vocês. Cadê? Quem me chamou? Fala, Manu. Não, pelo contrário. Se mencionar a legislação de conflito de interesses, tem que usar essa expressão. Legislação de conflito de interesses, 6 meses. Se a questão toca no tema agência reguladora, 4 meses, tá bom? É o contrário, tá? Não, peraí, eu botei no seu caderno teoria da captura. Vai lá em autarquia especial. Depois da especial tem assim, o que é teoria da captura? Vamos ler? Olha aí, no material. O que é a teoria da captura? É Carvalho Filho. A propósito, a relação jurídica entre a agência reguladora
e as entidades privadas sob seu controle têm gerado estudos e decisões quanto à necessidade de afastar, agora, indevidas influências dessa última sobre a atuação da primeira, de modo a beneficiar-se as empresas em desfavor dos usuários de serviço. Essa é a lógica de captura, eu quero que você sublinhe isso. Aqui, ó, de novo. Parará. Necessidade de afastar indevidas influências dessa última sobre a primeira, de modo a beneficiar as empresas em desfavor dos usuários. Aí, continuando. É o que a moderna doutrina denomina de teoria da captura, pelo qual se busca impedir uma vinculação promíscua entre a agência de um lado e o governo instituidor ou os entes regulados de outro, com flagrante comprometimento da independência da pessoa controladora. Marca esse outro argumento. Se houver captura da agência pelo mercado, fica comprometida a sua independência. Em controvérsia apreciada pelo judiciário, agora, ó, já se decidiu no sentido de obstar a nomeação para vagas do Conselho Consultivo e Agência Reguladora, destinada à representação de entidade voltada para o usuário, porque vamos lá, dentro lá das vagas, tinha uma vaga que era para alguém que representava os usuários do serviço. Aí olha quem foi. De determinadas pessoas que haviam ocupado o cargo em empresa concessionária, tendo-se inspirado a decisão na evidente suspeição que o desempenho de tais agentes poderia ocasionar. Tal decisão, aliás, reflete inegável avanço no que tange ao controle judicial sobre atos discricionários, que, embora formalmente legítimos, se encontram contaminados por eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Porque, vamos lá, gente, escolher o dirigente não é ato do chefe do Poder Executivo? Se é escolha, é ato vinculado ao discricionário? Discricionário. Mas essa discricionariedade tem limite? Tem. Quem lembra da aula do ano passado? Esse limite primeiro é na lei e depois dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Está exatamente aqui. Vamos anotar ali agora? Vamos lá. Então, ó, teoria da captura. Evitar indevidas influências. Evitar indevidas influências das entidades do setor regulado na agência reguladora. Na agência reguladora. Vamos lá. Evitar indevidas influências da entidade do setor regulado na agência reguladora. De maneira a favorecer as empresas em desfavor dos usuários. Beleza? De maneira a favorecer as empresas em desfavor dos usuários. Repito. De maneira a favorecer as empresas em desfavor dos usuários. Aí vamos anotar a regrinha aqui. Qual é uma regrinha que busca evitar... Peraí, vou botar a vermelha. Que busca evitar a captura. Quarentena. Se o cara sai da agência, ele precisa ficar um tempo fora do mercado. Se o cara sai da agência, precisa ficar um tempo fora do mercado, antes de voltar a atuar. Vamos lá. Eu estou falando o tempo inteiro aqui em agência reguladora. Mas só a agência reguladora pode ser considerada autarquia especial? Eu posso ter outras autarquias que não sejam agências reguladoras, mas entrem na categoria de autarquias especiais? Sim. Então vamos lá.
Toda autarquia em regime especial é uma agência reguladora. Errado. Mas toda agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Então vamos lá. Toda autarquia em regime especial, agência reguladora. Errado. Já no Brasil, toda agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Certo. Toda autarquia especial é agência reguladora? Errado. Eu tenho autarquias especiais que não são agências reguladoras. Toda agência reguladora é uma autarquia em regime especial? Sim. Quarentena, vamos lá. De 4 meses é para dirigente de agência específico. Se a prova falar dirigente de agência reguladora. 6 meses é em toda o âmbito federal. Em todo o âmbito federal. Desde que haja conflito de interesses. Vamos lá, exemplo. Eu era diretor do departamento de compras, sei lá, do Ministério da Fazenda. E eu vou e assumo logo a diretoria de uma empresa que está vendendo o Ministério da Fazenda. Não posso. Cadê? Quem falou? Fala. Pois é, a norma ela trata especificamente da saída do dirigente para ele ir para a agência. Mas no exemplo que está aqui no Carvalho Filho, o que foi que aconteceu? Dentro da agência, você tem as categorias dos dirigentes. Representantes das concessionárias, do poder público, representantes dos usuários. Na vaga do usuário, colocaram um cara que foi o quê? Ex-dirigente de agência. Nesse caso não tem prazo, mas eu posso limitar a discricionariedade? Sim, porque ofendeu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Gostei da pergunta dele. Vamos organizar melhor na cabeça isso. Quando eu estou falando da quarentena, a quarentena é de você sair da agência e já não ir direto trabalhar aonde? Numa concessionária, já que você tem todo o conhecimento ali, e acabar capturando uma coisa para outra. Só que olha a pergunta dele, e o contrário, Sobral? Será que é possível também limitar o cara sair de uma concessionária e ir direto para a agência, desde que viole os princípios do quê? Razoabilidade e proporcionalidade. Vamos anotar esse OBS ali? Já está no material, mas acho que é bom registrar. Ali em quarentena, pode ser? Pode puxar um asterisco dali? É bom que eu vou digitar tudo agora, põe assim. Um ex-diretor de agência reguladora deve ficar, um ex-diretor de agência reguladora deve ficar pelo menos 4 meses fora do mercado antes de trabalhar em alguma empresa do setor regulado. Beleza? Dirigente de agência. E o contrário? É possível limitar a indicação de um dirigente para a agência de um ex-diretor de uma empresa regulada? Limitar a indicação para a agência de um ex-diretor de uma empresa regulada? Você vai botar aqui? Sim. Se essa indicação
se essa indicação ofender os princípios da razoabilidade, proporcionalidade. Vamos lá. Outro tópico aqui. Áreas de... Oi? Não, tudo especial ainda. Vamos lá. Área de atuação das agências. Área de atuação das agências. Bom, que tipo de setores elas regulam? Serviços públicos, ou atividades privadas de relevância social. Aí vamos botar exemplo. Serviço público, pode botar a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Energia elétrica é serviço público. E o outro exemplo que Carvalho Filho traz aqui, atividade privada de relevância social, comercialização de medicamentos. Serviço público, energia elétrica e atividade privada de relevância social, comercialização de medicamentos. Agora vamos para a parte mais sensível desse tema. A pergunta que eu vou lançar: quais elementos definem o regime especial das autarquias? Quais elementos definem o regime especial das autarquias? Aí eu tenho aqui. Primeiro, o chamado poder normativo técnico. Eu tenho tem espaço para poder escrever coisa aqui, tá? Autonomia decisória. Eu tenho 3, a independência administrativa. E eu tenho 4, a autonomia econômico-financeira. Poder normativo técnico, autonomia decisória, independência administrativa, autonomia econômico-financeira. Depois desse tópico, tem uma questão, acho que é assim, FCC CA de Amapá 2018 analista. Vê se não tem essa questão. Qual o número dessa questão? É FCC ou é outra no de vocês aí? FCC CA de Amapá, é isso? Essa é a 13? Tá. Então,
A questão 14, ela é CESP, Cefaz 2018 técnico? Marca essa questão. A questão 16 é Artesp 2017 especialista? É? Marca essa questão. Olha para mim. Poder normativo técnico, vamos pensar aqui no caso simples. Telecomunicações. Um mercado absolutamente complexo. A Anatel, que tem fundamento em lei, vai normatizar o mercado de telecomunicações, ou seja, vai complementar. Vai exercer uma atividade primária ou complementar? Complementar, como a gente viu lá, né? No exercício dessa atividade complementar, pode a Anatel estabelecer obrigações não previstas em lei? É a possibilidade de inovar no ordenamento jurídico. Eu crio obrigações que não estão previstas em lei. Vamos para a questão 14. CESP, Cefaz 2018, prova de técnico. Estou falando, olha o que caiu na prova de técnico. As agências reguladoras possuem, letra A, poder normativo técnico. Olha para o quadro. Tem? Tá ali, ó, o primeiro tópico. Tem. Beleza. Que consiste na possibilidade de editar atos regulamentares, desde que não crie obrigação nova. É exatamente a questão que eu estou levantando com vocês. Certo ou errado? Continua. B. Elas têm autonomia decisória. Bom, a autonomia decisória também está no quadro, não está? Beleza. Mas são, vamos lá, com a possibilidade de recurso hierárquico próprio e impróprio. Vamos lá, tem que explicar isso aqui. Próprio é dentro da estrutura. Impróprio é da decisão final da agência você recorrer para o respectivo ministério. Você acha que para uma agência reguladora que tem autonomia decisória, vai caber esse tipo de recurso? Não. Letra C. Elas têm independência administrativa. Olha para o quadro. Gente, olha como está copiado do livro. Você está vendo? Ele botou um nome de cada vez. Elas têm independência administrativa, mas são submetidas à supervisão ministerial. Toda autarquia está vinculada a algum ministério? Sim. Letra A ou letra C? C? Então o que é a está errada? Então quer dizer que a agência reguladora pode inovar no ordenamento jurídico? Pode criar obrigação nova? É? Vai para outra questão da FCC agora. Artesp. A portaria de agência reguladora de transporte, que estabelece parâmetros e padrões para fins de uniformização de cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias concedidas à iniciativa privada, para evitar que haja desequilíbrio de valores, seja muito alto ou irrisório. A faixa de domínio é a faixa lateral aqui, ou seja, quanto você tem que pagar para poder usar aquela faixa, beleza? Essa portaria, letra A, ela deve ser considerada como violadora do poder regulamentar, tendo em vista que invadiu matéria de lei formal, na medida em que somente o titular do serviço público poderia fazê-lo, ou seja, a administração central. As questões da CC são muito mais difíceis do SESP nesse ponto. Não acha nada? Pula essa, tá bom. É expressão da atividade de regulação exercida pelas agências reguladoras, que no Brasil são constituídas sob a forma de autarquias, não inovando, mas apenas disciplinando e conformando a prática autorizada no contrato para as concessionárias, de modo a garantir a modicidade tarifária. C. Depende de expressa autorização da administração central, titular do serviço público, tendo em vista que a atividade regulatória é indelegável, exercendo as agências apenas poder fiscalizatório. Acho que essa está meio óbvia, né? Gente, atividade regulatória é indelegável? Se fosse indelegável, por que existe agência reguladora? É permitida às agências reguladoras que tenham previsão constitucional, pois ficaria no mesmo status da norma que atribui poder regulamentar ao chefe executivo. Só de ter previsão constitucional? Não. Representa a atuação discricionária e técnica da agência reguladora, que tem competência normativa autônoma. Autônoma é editar atos com fundamento direto na Constituição, dada a sua especialidade. Me dá uma resposta.
B? Bola. Se você falar que é bola, é porque a agência reguladora não pode inovar no ordenamento jurídico. E se você falar que a questão do CESP é letra C, é porque a agência reguladora pode inovar no ordenamento jurídico. E é isso mesmo. A questão do CESP é Carvalho Filho. É essa aqui, Carvalho Filho. Está copiado do livro. Copiado, na cara dura. E a questão da FCC é da de Pietro, que diz expressamente que a agência reguladora pode editar normas técnicas, complementar a lei, desde que não inove no ordenamento jurídico. Vamos lá. Essa deve ser? É bola mesmo? É bola. Depois eu vou falar mais das outras opções. Mas por enquanto eu só quero levantar essa questão de inovar ou não no ordenamento jurídico. Tá? Então vamos lá. Pegar aqui esse poder normativo técnico. Volta o material. Não, volta. Vamos ler. Isso aí tem que ler. Esse assunto é o mais pesado de todos. Volta lá. Agora sobe um pouquinho das questões. Tem os 4 elementos. Está logo acima daquelas questões que a gente fez agora. Achou aí? Poder normativo técnico. O poder normativo técnico indica que essas autarquias recebem das respectivas leis delegação para editar normas técnicas, não as normas básicas de política legislativa. Delegação para editar norma técnica, complementares de caráter geral, retratando o poder regulamentar mais amplo, porquanto as normas se introduzem no ordenamento jurídico como direito novo, pode criar obrigações. Esse fenômeno, de resto já conhecido em outros sistemas jurídicos, tem sido denominado de deslegalização. Retirar a matéria dos domínios da lei e passar para o domínio do ato administrativo. Considerando que a edição de normas gerais de caráter técnico se formaliza por atos administrativos regulamentares em virtude de delegação prevista na lei. Logo abaixo tem o IPC, que é o importante para concurso, e a de Pietro. Poder normativo das agências. Regra, secundário, explicar ou complementar a lei. Logo, não podem inovar na ordem jurídica. Serve para esclarecer conceitos jurídicos determinados, questões técnicas. E a de Pietro cita 2 agências com poder mais amplo, Anatel e ANP, mas ela não fala que poder mais amplo é esse, porque elas estão previstas na Constituição. Vamos anotar as 2 posições no quadro. Então, primeiro, eu tenho Carvalho Filho. Carvalho Filho vai trazer o seguinte: recebem delegação para editar normas técnicas. Normas complementares de caráter geral. Se introduzem como direito novo. Cuidado com isso aqui. Se introduzem como direito novo. De Pietro. Poder normativo técnico é secundário, ou seja, complementar a lei. Não podem inovar na ordem jurídica. Função de esclarecer
CJI, o que é CJI? Conceito jurídico determinado ou questões técnicas? De Pietro, esse poder normativo é secundário, não pode inovar na ordem jurídica. Aí você vai anotar aqui, FCC 2018, e você vai anotar aqui, CESP 2018. Cadê? Fala. Aí vamos lá. Numa prova do CESP, certo e errado, vai usar necessariamente o Carvalho Filho? Não. Eu estou te dando precedente e mais recente. Qual é a tendência na era? Tem se utilizado normalmente o Carvalho Filho. Tem se utilizado. Mas é só lembrar da aula de poderes administrativos, da nossa última lá, quando a gente falou do poder regulamentar, que é privativo, o chefe do Poder Executivo de Pietro, e de qualquer autoridade Carvalho Filho, e que o CESP, no mesmo ano, em 2017, uma questão 2 meses da outra, eu lembro que uma das provas era procurador do município de Fortaleza, que ela usou o conceito da de Pietro, e na prova anterior, uma prova de Brasília, ela usou o conceito do Carvalho Filho. Aí vamos lá, né? Qual é a vantagem? As expressões. Quando você decora as expressões, você consegue identificar qual livro foi utilizado. Você pegou essa questão do CESP ABC. A letra A falava poder normativo técnico, a letra B decisória, a letra C independência administrativa. Eu já tinha certeza que o livro estava sendo usado. Ele ainda botou na ordem. É fazer essa cara de perplexo aí mesmo. Antes de saber do problema do que chegar na prova sem nem saber o problema. Esclarecer conceito jurídico determinado e questões técnicas. Vamos para a autonomia decisória? Quero que você volte aí para o material. Vamos lá, vamos ler. A autonomia decisória fala assim: conflitos administrativos, inclusive os que envolvem as entidades sob seu controle, se desencadeiam e se dirimem através dos próprios órgãos da autarquia. Em outras palavras, o poder revisional exaure-se no âmbito interno. Olha agora, sendo inviável juridicamente eventual recurso dirigido a órgão ou entidade da pessoa federativa a qual está vinculada a autarquia. Olha como é que o cara copiou a questão. Volta para 14. Volta para 14. Volta para 14. Vai na letra B, que está errada. A autonomia decisória com a possibilidade de recurso próprio e impróprio. Próprio até cabe, porque é dentro. Impróprio cabe? Não, porque não cabe recurso para administração direta. Ele copiou a questão e foi modificando. Volta. Vamos lá. Aí continua. A competência decisória da agência abrange tanto os conflitos surgidos agora no âmbito de concessionária, permissionária ou outras sociedades empresariais entre si, como também aquele decorrente da relação entre tais pessoas e usuários do serviço de atividade por ela executada. No caso de resignação contra a decisão administrativa final, firmada onde? Na instância máxima da entidade, então não cabe recurso hierárquico impróprio, deve o interessado buscar no judiciário a satisfação do seu interesse. Então vamos anotar. Autonomia decisória regula conflitos. Regula não, né? Dirimir, perdão. Põe aí. Dirimir. Alguém me mandou uma mensagem e falou assim: Sobral, estou assistindo essa aula no YouTube, desespero me define. Esse que é o problema de apresentar o mundo real, né? Eu acho ótimo quando o cara faz aqueles cursinhos de edital. Esse aluno me mostrou. Aqui, Sobral, vou fazer essa turma aqui. Aí eu falei, deixa eu ver a carga horária. Direito administrativo, 18 horas. Aqui tem 73.
18 horas administrativo, 18 horas. Cara, essa aula tem 10 horas, só essa aula. Aí eu falei, pô, legal, né, cara? Aí o cara assiste a aula, entende tudo. Porque em 18 horas, você só fala que anulação é de ato ilegal e revogação é de ato inconveniente ou inoportuno. Porra, isso é tudo administrativo. Aí ele pega essa questão do CESP de técnico. Obrigação nova, criação de taxa, independência administrativa, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar, porque não foi apresentado ao mundo real. Esse aqui é o mundo real. Vamos lá. Dirimir conflitos entre empresas reguladas ou empresas versus usuários. Aí vamos lá. Cabe RHI. O que é o RHI? Recurso hierárquico impróprio. Para quem não sabe o que é recurso hierárquico impróprio, é da decisão final da autarquia recorrer para o Ministério Supervisor. Anota aí. Cabe recurso hierárquico impróprio? O que é isso? Da decisão final da autarquia recorrer para o Ministério Supervisor. Não! Carvalho Filho. Aqui, ó. Quem for mais antigo e fez essa prova, ou de repente está estudando e já fez a questão, quando, lá no TRT20, em 2016, cobrou a questão perguntando sobre os elementos do direito de reunião. Né? Que é tempo, finalidade, espaço, blá, blá, blá. E aí, o elemento finalidade é a intenção de se reunir. Então, eram pessoas que estavam reunidas no ponto de ônibus, aguardando o ônibus. Então, você tinha pluralidade de participantes, você tinha o tempo que as pessoas estavam ali aguardando, você tinha um local determinado, mas você não tinha finalidade de reunião. Aí, todo mundo matou. O problema é que não tinha nas opções finalidade, tinha elemento teleológico, que é você colocar um nome diferente que dá no mesmo. Eu vou falar uma coisa do Carvalho Filho agora que é bem assustadora. Vamos lá. Independência administrativa, o dirigente não tem mandato fixo? Olha para lá. Sim ou não? Sim. Ele só não perde o cargo em determinadas hipóteses? Então, você concorda comigo que aqui, de fato, eu posso ter uma independência para poder comandar a agência reguladora? Sim, porque o chefe executivo não vai virar para mim e falar, filho, eu não gostei do que você fez, exonerado. Logo, eu posso dizer que o dirigente de uma agência reguladora, assim como uma autarquia comum, ocupa também cargo em comissão? Pensa. O cargo em comissão é aquele livro o quê, gente? Nomeação e exoneração. Isso é na autarquia do regime o quê? Comum. Aqui o regime especial, vamos lá. Eu sou livre para nomear? Olha lá. O presidente é livre para nomear? Sim. Não, gente. Porque tem que ter o quê? Sabatina do Senado. Se o Senado barrar, não é livre. Eu sou livre para exonerar? Não, porque eu tenho mandato fixo. E eu só perco o mandato em hipóteses específicas? Sim. Está entendendo a diferença? Abre o teu material. Mais uma vez, é o meu medo, porque assim, isso tudo que eu falei agora, beleza. Aí o meu medo é usar o nome que está no livro. Vamos lá. Vai lá agora, independência administrativa. Achou aí? É o próximo tópico. Tópico 3. Independência administrativa. Investidura a termo dos dirigentes das agências reguladoras, a prazo. Nomeação pelo presidente após a aprovação do Senado. Aí olha agora, cuidado com o posicionamento do Carvalho Filho aqui. Semelhante situação funcional tem rendido em seja alguma divergência quanto à caracterização do dirigente das agências reguladoras. Sustenta-se, por exemplo, que estariam inseridos na categoria de agentes políticos, já que entre suas funções está o de implementar políticas públicas. Ousamos dissentir desse entendimento, ainda que lhe seja assegurada relativa estabilidade. Olha o que ele fala. Ocupam, na verdade, cargo em comissão com a peculiaridade de ser investidura a termo. Meu Deus do céu. Se caísse na prova falando para você que o dirigente regulador ocuparia cargo em comissão, tu marcaria certo ou errado? Tu marcaria errado.
Só que calma aí. Na prova, se vier, vai vir copiado do livro. É um cargo em comissão com investidura a termo. Para mim, isso é uma contradição em termos. Se é cargo em comissão, cara, é precário, não tem prazo. Se você botou prazo, não pode cargo em comissão. Não interessa sobre o pensa, não estou dando aula em pós. Estou dando aula para passar no concurso. Então, a gente vai botar as características aqui. A gente vai botar como o Carvalho Filho chama esse cara. Que ele é um ocupante de cargo em comissão com investidura a termo. Vamos lá. Independência administrativa. Mandato fixo. E a necessidade de aprovação do Senado Federal. Beleza? Então isso dá uma certa independência. Aí vamos lá. Carvalho Filho diz que o dirigente ocupa cargo em comissão com investidura a tempo certo. Essa sabatina aí vai ser boa, hein? Nossa, sentiu um burburinho na sala agora, a preocupação, é isso mesmo? Vamos lá. Volta para o material. Volta. Autonomia econômico-financeira. Bora, gente, faltam 15 minutos de almoço. Vamos lá. Essas autarquias têm recursos próprios e recebem dotações orçamentárias para a gestão por seus próprios órgãos, visando aos fins que a lei as destinou. A graça é agora, tá? Entre suas rendas, deve-se destacar a taxa de fiscalização e controle de serviços públicos delegados, cuja arrecadação é alocada aos cofres da autarquia, ou seja, é aquele erro clássico de direito tributário. O cara fala assim, eu pago, tem uma razão social, mas não tem uma razão jurídica. Eu pago o IPVA caro do meu carro e a rua esburacada. Só que imposto é um tributo que tem destinação específica? Não, imposto é para custeio da máquina pública como um todo, também do buraco, mas também da delegacia, também do hospital e por aí vai. Já a taxa tem uma vinculação. A taxa, ela pode vir por dois motivos, serviço público ou poder de polícia. Como as agências reguladoras exercem poder de polícia, é fato gerador do tributo taxa. E o que ela recebe de taxa vai direto para o cofre da autarquia. Então, ela tem essa peculiaridade. Perceba, por exemplo, que o INSS não tem taxa. Já uma autarquia comum. Já uma agência reguladora cobra taxa e essa taxa que ela cobra vai direto para os cofres dela, o que aumenta a sua autonomia econômico-financeira. Então, além do orçamento, eu tenho também a cobrança de taxas de fiscalização pelo exercício de poder de polícia. Vamos lá. Eu tenho dotação orçamentária, e cobrança de taxa pelo exercício poder de polícia. Eu só tenho mais duas informações, aí vamos fazer as questões. Ainda em autarquias especiais, tá? Gente, cadê? Em virtude. É só porque não ia caber no quadro. Aqui, ó, vamos conversar. Se você está trafegando pela rua e uma viatura da Polícia Militar bate no seu carro,
A ação é contra o policial? Contra a Polícia Militar? Contra o Estado de Minas Gerais. Então, não é nem contra o agente, nem contra o órgão, é contra o Estado. Ele tem a capacidade processual, nesse caso, de figurar no polo passivo. O órgão não pode ser, porque o órgão não tem personalidade jurídica, logo, ele, regra, não tem capacidade processual, beleza? Só que o mandado de segurança é uma ação um pouquinho diferente, porque você entra com mandado de segurança contra um ato específico da administração pública que viola o seu direito líquido e certo. E é um ato de autoridade. Então, quem é o polo passivo? A autoridade. Aí vamos lá. Um dirigente de agência reguladora, no exercício da fiscalização, interdita a sua empresa. Se você impetrar um mandado de segurança, é contra a agência ou contra o dirigente? Contra o dirigente. Só que ele é o dirigente de uma autarquia federal. Logo, competência, Justiça Federal. Entendeu o raciocínio? Beleza, vamos mais um pouquinho. Anatel, essa tem a súmula vinculante. Agência Nacional de Telecomunicações. Aí eu tenho um conflito entre a concessionária e o usuário. Não sei se você sabe, gente, no site das agências reguladoras hoje, você pode formular reclamações. A Anatel, por exemplo, tem esse canal. Tá com problema lá com a Oi Telemar, com seja lá quem for, você pode fazer reclamação direto no site da Anatel para eles tentarem resolver via agência reguladora, tá? Tá dentro dessa ideia aqui de autonomia decisória, de dirimir conflito entre empresas e usuários, tá vendo? Ok. Aí vamos dizer que nessa ação judicial, a ação é do consumidor contra a concessionária. Então, exemplo clássico de você entrar contra uma concessionária de energia elétrica. Isso é competência da Justiça Federal ou estadual? Ação contra a concessionária de serviço público. Abre o artigo 109.1 da Constituição no seu celular, onde você quiser. Abre o artigo 109.1. Alguns devem estar pensando em Justiça Federal, pensando, por exemplo, se é um serviço público federal. Vamos lá. Gabi, lê para mim o 109.1, por favor. Aos juízes federais compete processar e julgar. Então, é regra de competência de Justiça Federal, inciso 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal... Parou. As causas em que, olha quem veio, União, entidade autárquica ou empresa pública federal. Forem o quê? Interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Se for autor, réu, assistente ou oponente. Exceto de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça... Ou seja, aí vem as exceções que, mesmo se for contra a União, autarquia ou empresa pública federal, não fica na Justiça Federal. Em algum momento falou concessionário de serviço público federal? Então, uma ação contra o concessionário de serviço público é justiça o quê? Estadual. Mas se por algum motivo a Anatel participar do polo passivo dessa ação, aí a competência puxa para onde? Justiça Federal. Volta o teu material que a súmula está aí, vamos ler. Súmula vinculante 27. Ela está logo acima das questões aí. É o último tópico. Súmula vinculante 27. Compete à Justiça Estadual julgar causa entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente ou oponente. Se ela não faz parte do processo, fica na estadual. Se a Anatel entrar no processo, ela é uma autarquia federal, puxa a competência para a Justiça Federal. Vamos anotar então essas duas observações finais aqui. É a questão do... MS contra ato de dirigente de agência reguladora federal. Artigo 109.1. Competência da Justiça Federal. O artigo 109.1 tem que ter de cabeça. MS contra ato dirigente de agência reguladora federal. 109.1, Justiça Federal. Porque ele é uma autoridade o quê? Federal. Minto. Esse não é o 109.1. Eu estou sem a Constituição aqui. Gabi, volta. É o 109.8. Vê o 8, por favor. Gabi, ele fala de autoridade federal. Mandado de segurança. Contra ato de autoridade federal. Ato de autoridade federal, esse, perdão. Então, esse aqui. Ato de autoridade federal, 109.8.
Ato de autoridade federal. E a súmula vinculante 27. Consumidor versus CSP, concessionária de serviço público, Justiça Estadual. Anatel entrou. Justiça Federal. Se for só o consumidor e a concessionária, Justiça Estadual. Se a Anatel entrar no polo passivo, como ela é uma autarquia federal, puxa para a Justiça Federal. Eu tenho uma ideia, você está com a cara zureta. Só vamos revisar o quadro, sem sabatina. Vou nem fazer isso agora, deixa para depois do almoço. Vamos lá, Albertão. Gostosinho esse quadro aqui. Aqui era parte do feijão com arroz, o negócio complicou para lá. Princípios regedores da administração pública. Toda administração direta e indireta, União, Estado, DF, município. Artigo 37. Bora, vem comigo. Concentra, concentra. Só para a administração pública federal. Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Específicos da administração indireta. Reserva legal, especialidade, controle. Reserva legal é que as pessoas da administração indireta só podem ser instituídas por lei, seja para criar ou seja para autorizar. Lembrando que existe iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo que aplica por simetria para estados e municípios. Especialidade é necessidade de especificação em lei das atividades que serão exercidas. Controle político, institucional, administrativo e financeiro. Político, a escolha de dirigentes pela ADM direta. Institucional, controlar a finalidade. Administrativo, a fiscalização. E financeira, a verificação dos setores, financeiro e contábil. Autarquia é uma pessoa de direito público que exerce atividade típica de Estado, regida pelo princípio da especialidade. Essa atividade típica ela tem que ser despida de caráter econômico. Ela pode ser chamada de serviço público descentralizado de Pietro, ou ela pode ser chamada de serviço autônomo, Decreto-Lei 200. E aí o Carvalho Filho depois explica o que é atividade típica. São os serviços públicos de natureza social e atividades administrativas. Quando a gente botar a fundação pública, a gente compara com isso aqui. Classificação fundacional, nada mais é do que a fundação pública de direito público. Associação pública é aquela que decorre de um consórcio público. Duas ou mais entidades políticas se unem para a gestão associada de serviços públicos. E essa autarquia vai fazer parte da administração indireta de todos os entes consorciados. Corporativa são os conselhos profissionais. Estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas, têm que fazer concurso público e vão para a Justiça Federal porque são autarquias federais. Mas aplica eles a regra do precatório? Não. Porém, a OAB não tem fiscalização do Tribunal de Contas, não tem concurso público, não aplica normas financeiras, mas é considerada uma autarquia federal, logo a competência vai para a Justiça Federal. Comum é a autarquia que está no regime geral, na qual o diretor ocupa cargo em comissão. Autarquias especiais, eu tenho um processo diferenciado para a escolha de diretoria. Quem indica é o chefe executivo com sabatina do Senado. E a retirada de dirigente é livre? Não, ele tem mandato fixo. Só perde por sentença judicial, PAD, renúncia ou outras hipóteses na lei de criação. O que é a teoria da captura? É evitar indevidas influências das entidades do setor regulado na agência reguladora, de maneira a favorecer as empresas em desfavor dos usuários. Uma regra que concretiza a teoria da captura é a quarentena. Toda autarquia de regime especial é agência reguladora? Errado. Mas toda agência reguladora é uma autarquia de regime especial. Quais elementos definem o regime especial das autarquias? Poder normativo técnico, autonomia decisória, independência administrativa, autonomia econômico-financeira. O poder normativo técnico tem que tomar muito cuidado. Carvalho Filho, elas recebem delegação para editar normas técnicas, são normas complementares de caráter geral e se introduzem como direito novo, SESP 2018. Já o poder normativo técnico, segundo a de Pietro, é secundário complementar à lei, não podem inovar na ordem jurídica, FCC 2018, esclarecer conceitos indeterminados e normas técnicas. A autonomia decisória é a possibilidade de dirimir conflito entre empresas reguladas ou empresa versus usuário. Cabe recurso hierárquico impróprio da decisão final da agência? Não, senão feriria essa autonomia decisória. Vai ter que buscar o judiciário. Independência administrativa, diretor tem mandato fixo e é aprovado pelo Senado Federal. Diminui a interferência do Executivo. Cuidado que o Carvalho Filho diz que esse cara ocupa um cargo em comissão com investidura a tempo certo. A autonomia econômico-financeira é que, além da dotação orçamentária, ela recebe o quê? Taxa pelo exercício do poder de polícia. Um mandado de segurança contra o ato dirigente, uma agência reguladora federal, Justiça Federal, porque é um ato de autoridade federal.
Se eu tenho uma causa entre consumidor e concessionário de serviço público, é justiça estadual, não importa se o serviço público é federal. Agora, se a Anatel, a Agência Reguladora Federal, entrar no polo passivo, aí a competência puxa para Justiça Federal. Vamos almoçar.